Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente, nós estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Este livro terceiro é composto de 12 capítulos e nós estamos no último capítulo, no capítulo 12, que trata da perfeição moral. E cá estamos nós, na primeira parte ainda do capítulo, que fala das virtudes e dos vícios. E a nossa questão hoje é a questão 903, a nossa primeira questão. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Resposta: dos bons espíritos. Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa. Culpa é responsabilidade, não é? Porque será faltar com a caridade. Faz sentido, todo. Mas, se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los em si mesmo, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não só evitar em si mesmo, mas também evitar, às vezes, na sociedade. Também se estuda o comportamento a fim de daí tirar algo de bom para tratamento de muitos problemas ligados à saúde mental, por exemplo. Continuam os espíritos respondendo, dizendo assim: não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Não é? Indulgência, paciência, indulgência, perdão, não. Exatamente. PIB, né? PIP, nós já vimos isto. Paciência, indulgência, perdão. Então, a indulgência também é uma forma de caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornar de superior a eles, mas não aquela superioridade para espezinhar, não é? Que aí já seria mesmo uma questão de orgulho. Claro que os espíritos não estão falando isso. É uma superioridade moral, que simplesmente também é o que almejamos, né? Estarmos melhor moralmente, espiritualmente. Cada um vai fazer o trabalho em si mesmo. Não temos que nos responsabilizar pelo trabalho alheio, porque isto compete à providência divina. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se os censurais por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Se por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Grandes moralmente, não é? Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso olho. Muito bem. Se tivermos dúvidas, comentários, fiquem à vontade de fazer no chat, ok? Eu respondo a todos. Questão 904. Incorrerá em culpa
aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Expõe as chagas da sociedade. Bom, de novo, não é? Expõe as chagas da sociedade e as expõe em público. Temos também que saber a finalidade. Se for em termos de estudo, aí se aplica bem o que ele falou acima. Mas, olha, que vale o que dizemos. Tá? Vamos ouvir os espíritos superiores. Depende do sentimento que o inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido. Quer dizer, o espírito que escreve sobre as mazelas da sociedade pode ter prazer com isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Ora, nós podemos revelar o mal para quê? Para trazer como tratar o mal. Para trazer como superar o mal. Isto é bom, porque muitas pessoas podem estar passando por situações mesmo totalmente envolvidas no mal e às vezes não saberem sair. E muitas vezes os romances, não é? São as histórias que são contadas, quantos dramas que nos trazem histórias que, diante de tragédias, adversidades, situações mesmo más, estão ali histórias de superação, de como os corações conseguem enfrentar e aprender com aquilo e crescer com aquela situação. Estas são histórias que valem a pena serem escritas e lidas. E, mesmo que sejam filmadas, assistidas. Mas hoje, que vemos, não é? Obras sendo divulgadas, sempre ligadas e mostrando o mal e o mal. Quer dizer, e é isso. Não há nenhum contraponto, não há o que fazer, é simplesmente algo que vem como um enorme rolo compressor, e é preciso que pensemos sobre isso, porque sutilmente as nossas forças mentais acabam por enfraquecer diante de certas histórias que mesmo nos abatem. Temos que ser seletivos. E será que esse filme, vamos dizer, ou um livro, se for um livro, lemos a resenha. Se for um filme, vemos o trailer. Já dá para termos uma ideia. E mesmo que não tenhamos, e sejamos surpreendidos, seja na leitura, seja num filme, se chegar num ponto que nós dizemos assim, mas que história é esta? Não faz sentido, eu não quero isso para mim, levantamos e saímos, ou paramos de ler o livro. Olha, que já aconteceu de eu ter que me mudar. E eu tinha mesmo uma quantidade absurda de livros. Trouxe muitos livros na mudança. Outros eu doei para bibliotecas, mas poucos, muito poucos, mas aconteceu. Eu destruí. Porque eu tinha comprado e tinha chegado a esta conclusão comigo mesma de que aquela obra não trazia nada de positivo, nada. A pessoa pode entrar na loja e comprar, problema da pessoa, mas pensei eu daria uma comida estragada para alguém que tem fome? Por que eu vou dar um livro tóxico para quem quer que seja? Foi para reciclagem. É esta avaliação, não é? Não é a censura, não estou proibindo ninguém de ler nada, mas eu não me permito doar algo que eu considero extremamente tóxico, mesmo venenoso.
Sigamos adiante. Questão 904. Incorrerá em culpa. Já vimos isto. Já vimos a 904. 904A, continuação. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? É porque naquele tempo não tinha cinema, né? Estamos na metade do século XIX. Então eram apenas livros. Como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Resposta. Isso nem sempre é útil. Julgar a pureza das intenções. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que só a ele interessa. Aliás, se o escritor quiser provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o que disser no seu próprio exemplo. Muito bem. Então, se ele acha que está fazendo certo, escrevendo o que escreve, então ele que faça o que escreve. Apoie com seu exemplo o que escreve. Mas são histórias. Ele tinha uma intenção boa, mas espreme-se a história e não sai nada bom. Muitas vezes só sai sangue, desgraça, crime atrás de crime, e pronto. E aí, no final, o criminoso vai embora e... Não é? Mas é isso. Nós vamos julgar intenções do outro. As intenções do outro servem ao outro. Eu vou julgar o produto que ele criou. Vamos dizer, a obra que ele criou. Se me atende ou não me atende. Se eu considero sadia ou doentia. Se eu quero consumir aquilo como uma comida. Só que é comida da mente. Se eu comer isso aqui, vou passar muito mesmo mal. Então, eu vou comer aquilo? Uma comida estragada, eu vou comer? Vamos a 905. Alguns autores publicaram belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram nenhum proveito. Ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem que suas obras tenham produzido? Quer dizer, eles não se valeram delas, são obras maravilhosas, mas eles mesmos não levaram para a vida deles. Existe mérito, então, mesmo que eles não tenham vivido o que escreveram e tenha feito tão bem a tantas pessoas aquelas obras? Resposta. A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Esses homens são mais culpados porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Quer dizer, eles produziram coisas boas que os outros aproveitaram nesse ponto, mas para eles mesmos não teve utilidade, porque eles não fizeram as coisas boas que muitas vezes nós sabemos, não é? Que as nossas mentes, está aqui no Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, e sim, os artistas são extremamente influenciados, todos nós que produzimos mentalmente, está ali passando por nós outros pensamentos, e as nossas criações são feitas em conjunto, porque os espíritos respondem muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, grandíssima é a influência. Se um bom espírito influenciou um autor para que ele produzisse algo belo e útil, e ele não se valeu disso, é triste.
né? Vamos ficar aqui com a 905. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.